iremos então continuar nossas exposições nos Salmos, como nós temos feito toda quarta-feira. E hoje então chegamos ao Salmo de número 13. Você que trouxe a palavra de Deus, abra aí neste Salmo e acompanhe a leitura. Salmo 13 diz assim, o título que está aí, é a oração de fé. É o mestre de canto, o Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, mais uma vez estamos diante da tua palavra, Senhor. Tua palavra que edifica a nossa alma, que nos fortalece, que nos alimenta. Te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, nos fortalece, nos edifica, para que a gente seja cada vez mais conformados à imagem do teu Filho Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, eu coloquei como título dessa mensagem, Até quando, Senhor? Uma oração de lamento. Este é o tema desta mensagem. Este salmo aqui, ele é um salmo curto. Você pode observar que ele possui apenas 6 versículos. E além disso, ele é um salmo de lamentação. Você se lembra que os salmos de lamentações, eles retratam as aflições do salmista. E geralmente isso acontece porque eles estão enfrentando grandes dificuldades e aflições por inimigos externos. E por causa disso, então, eles vão usar, os salmistas, palavras muito fortes e emocionantes para expressar o seu lamento diante de Deus, porque eles estão sofrendo. E são palavras escritas por gente de verdade, que de carne e osso, que de fato está passando momentos difíceis, terríveis e angustiantes. As situações dos salmistas aqui, quando eles escreveram os salmos, eram diversas, e eles estavam passando, dependendo do contexto, por situações muito difíceis na vida deles. E por isso aqui, o salmista, então, ele apresenta o seu lamento diante de Deus, emocionado diante do Senhor, pedindo a ajuda de Deus, pedindo a intervenção de Deus. Da mesma forma, você deve apresentar diante de Deus o seu lamento e o seu clamor, pedindo pela intervenção de Deus na sua vida, assim como o salmista ele fez aqui. Então, o meu propósito com esta mensagem é que você, em tempos difíceis na sua vida cristã, você deve apresentar os seus lamentos diante de Deus e não dos homens. Porque o que acontece? Quando a gente está passando por uma situação complicada, difícil na vida, a gente tem a tendência de ficar se lamentando diante dos homens, ao invés de a gente se lamentar diante de Deus. Todavia, o que você deve fazer é se lamentar com sinceridade e
e honestidade diante de Deus. Porque Deus, Ele é o único que tem todo o poder para lhe ajudar. Então, por isso que os nossos lamentos devem ser expostos e expressos diante de Deus e não dos homens. Então, na sua oração de lamentação, você deve demonstrar 3 atitudes diante de Deus. Então, a primeira atitude que você deve demonstrar diante de Deus na sua oração de lamentação é o seu lamento. Olhe para o salmo aí, olha o que o salmista diz no versículo 1 e o 2. Ele vai apresentar o seu lamento diante de Deus. E ele diz o seguinte: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Veja só aqui, o salmista Davi, ele expressa o seu lamento emocionante diante de Deus, usando 4 vezes a expressão até quando. Ele usa 4 vezes nesses 2 versículos essa expressão: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? No primeiro até quando, o salmista ele lamenta dizendo aí: até quando, Senhor, se esquecerás de mim para sempre? Veja só, o salmista aqui, neste primeiro até quando, ele lamenta diante de Deus com a sensação que Deus se esqueceu dele. E não por pouco tempo, ele diz para sempre. Ou seja, o salmista, ele exagera no seu lamento. Ele diz: Senhor, até quando se esquecerás de mim para sempre? Ele, então, em seu desespero, ele faz esse exagero, esse lamento diante de Deus, dizendo que Deus se esqueceu dele totalmente e para sempre. Então, neste primeiro aqui, até quando, o salmista, ele se sente esquecido, abandonado por Deus. Essa é a situação dele aqui, nesse lamento. Às vezes, você pode se sentir assim também, esquecido e abandonado por Deus. Você pode também ter essa sensação de estar passando por algum momento difícil na sua vida e você achar e pensar que Deus lhe abandonou, ou que Deus lhe esqueceu. Isso pode acontecer conosco. De a gente ter essa sensação, por enfrentar problemas financeiros na família, problemas de saúde, problemas espirituais, a gente pode ter essa sensação que Deus se esqueceu de nós. Isso pode acontecer conosco. Isso aconteceu com o salmista. Mas ele continua se lamentando diante de Deus. E ele apresenta o seu segundo até quando. E no segundo até quando aí, ele diz: até quando ocultarás de mim o rosto? Veja só, neste segundo até quando, o salmista ele se lamenta diante de Deus com a sensação que Deus o desprezou. Por isso que ele fala: até quando ocultarás o rosto de mim? Ele tem a sensação que Deus o desprezou. Então, neste segundo aqui, até quando, nesse lamento que ele está se expressando diante de Deus, o salmista aqui, ele se sente desprezado e ignorado por Deus. Às vezes, também você pode se sentir assim, desprezado por Deus por causa dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Isso pode acontecer com você por causa das suas transgressões que você comete diante dele. Você pode se sentir abandonado por Deus, desprezado por Deus. Você pode sentir que o rosto de Deus está virado para você. Isso pode acontecer. Isso aconteceu com o salmista, neste salmo aqui. Mas ele continua apresentando o lamento dele diante de Deus.
e ele apresenta um terceiro até quando. E nesse terceiro até quando aqui, o salmista ele diz: até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza de coração a cada dia. Neste terceiro até quando, o salmista ele quer saber até quando o Senhor permitirá o seu sofrimento. Pois ele se encontra abatido e com o coração cheio de tristeza, por ele estar passando por uma situação difícil. Às vezes, você também pode ficar exatamente assim, com o seu coração abatido, cheio de tristeza por causa de problemas, aflições, lutas, dificuldades e por causa dos seus próprios pecados que lhe atormentam e lhe perseguem todos os dias da sua caminhada cristã. E você pode desejar saber até quando viverei assim, até quando vai ser essa luta, essa guerra diária que me atormenta todos os dias nessa vida. Até quando viveremos assim aqui nesse mundo? Era assim que o salmista ele se encontrava. E ele está então, nessa primeira parte do salmo, se lamentando diante de Deus. Mas ele apresenta um quarto até quando? No verso 2 ainda. Ele diz nesse quarto até quando, que ele se expressa diante de Deus: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Neste quarto até quando, o salmista ele quer saber até quando o Senhor permitirá que o inimigo prevaleça contra ele. É isso que ele deseja saber. O salmista, neste quarto até quando, ele se sente pressionado pelos seus inimigos, pelos ataques dos seus inimigos. E ele quer saber então, quando é que o Senhor irá livrá-lo deles? Às vezes você também pode ficar exatamente assim, pressionado pelo inimigo por todos os lados. É o diabo, é as tentações, é os desejos latentes da carne, é os nossos inimigos diariamente, o seu próprio pecado se te bombardeando por tudo quanto é lado. Você pode se sentir assim, pressionado, e você diz: até quando, Senhor, viveremos assim? Quando chegará o alívio? Quando chegará o céu? Esse é o nosso anseio, é o que a gente espera, é aquilo que a gente deseja, sair deste corpo, sair dessa vida para entrar na eternidade, para que a gente não tenha mais contato com esses inimigos aqui que tanto nos perseguem, nos atormentam nessa vida. E o salmista ele diz: até quando? Até quando? Você pode apresentar os seus lamentos diante de Deus. Você deve fazer isso. E faça isso através da oração. Mas não pense que Deus se esqueceu de você, porque Ele prometeu em Sua palavra: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Lá em Hebreus 13:5 diz isso. É promessa de Deus. Ele prometeu que Ele estaria com o seu povo. Então Deus ele está conosco. Você pode apresentar os seus lamentos diante de Deus, as suas dificuldades, mas não pense que Deus se esqueceu de você. Não pense isso, porque Ele prometeu que estará com você. E Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel. E se Ele prometeu, se Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias e nunca iria nos deixar, precisamos crer nisso. O Senhor está conosco, apesar das dificuldades, aflições e qualquer situação difícil que a gente possa enfrentar nessa vida. O Senhor está conosco. Você também pode expressar os seus lamentos diante de Deus por meio da oração. Você pode fazer isso, mas você deve rejeitar todo o pensamento que Deus lhe desprezou por causa dos seus pecados.
Você deve rejeitar esse tipo de pensamento. Mas você deve ir até Cristo com fé e confiança. Porque Jesus, ele disse: aquele que vem até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que se aproxima de Cristo, todo aquele que vai até Cristo, ele não lança fora. Porque aquela pessoa que vai até Cristo foi um Pai que enviou. Então Cristo não rejeita. Não rejeita. Então a gente não deve achar que Deus nos desprezou, que Deus virou as costas para nós quando erramos, ou quando pecamos, ou quando cometemos alguma transgressão diante de Deus. Pelo contrário, Deus, ele continua nos amando, apesar das nossas falhas e pecados. Isso é a graça de Deus. Deus, ele é maravilhoso, porque ele nos ama, mesmo sabendo dos nossos erros, e mesmo sabendo que a gente vai continuar pecando e errando, ele continua nos amando. Isso é a graça dele sobre nós. Você pode então apresentar os seus lamentos diante de Deus através da oração, com seu coração atribulado. Isso pode acontecer. Você passar por um momento difícil e você se lamentar diante de Deus com o coração atribulado por causa do sofrimento. Mas você deve lembrar que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Você deve olhar então não para os sofrimentos passageiros dessa vida, mas olhar para a eternidade de paz que lhe aguarda. É isso que você deve fazer. Nossa vida aqui, ela dura pouco tempo, rapidamente passa, e rapidamente os sofrimentos e dificuldades que enfrentamos aqui vão se acabar. E não são para se comparar com a glória que há de ser revelada, com a eternidade que está chegando, que está vindo, aonde nós temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, aonde nós cremos que iremos para lá, porque depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, que nos dá acesso à eternidade. Então, você pode se lamentar diante de Deus e apresentar as suas dificuldades, as suas aflições, os momentos difíceis da sua vida. Se derrame diante de Deus com sinceridade, com honestidade. Ele quer ouvir, assim como o salmista fez aqui. Então, em primeiro lugar, ele apresentou o seu lamento. Agora aqui, a segunda atitude que você deve demonstrar diante de Deus na sua oração de lamentação é o seu clamor. O salmista, ele apresenta o seu clamor diante de Deus neste salmo de lamentação. E nós podemos ver isso do versículo 3 ao 4. Olha o que o salmista diz aí: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Nesses versos aqui de 3 a 4, o salmista ele apresenta o seu clamor diante de Deus. Ele primeiro apresentou o seu lamento. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Ele se lamenta diante de Deus. Depois dessa segunda parte do salmo, ele apresenta então agora diante de Deus o seu clamor. Ele clama pela intervenção de Deus. O salmista, em seu clamor, ele pede pela assistência de Deus. Ele pede pelo favor de Deus. Ele clama para que o Senhor olhe para a situação que ele estava vivendo. Ele clama por uma resposta do Senhor. Ele diz no salmo: responde-me, Senhor. E ele clama para que Deus iluminasse os seus olhos, ou seja, que ele fosse despertado, avivado.
E por que o salmista ele clama pela intervenção de Deus? Por que ele faz isso? A resposta está no versículo 4. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ele clama pela intervenção de Deus, pela assistência de Deus na vida dele, para que o inimigo não cantasse vitória por causa dele e contra Deus. E em última análise aqui, então, a honra de Deus é que está em jogo. Por isso que ele clama e ele suplica ao Senhor para que ele intervinha nessa situação que ele estava vivendo. Porque a honra do Senhor estava em jogo, senão os inimigos iriam zombar, iriam cantar vitória diante da derrota. Então ele clama pelo auxílio divino, ele clama pelo auxílio do Senhor. Constantemente o inimigo das nossas almas, ele lança os seus dardos e os seus ataques, as suas setas para derrubar você do lamaçal do pecado. O inimigo ele faz isso. Ele lança diversas tentações no seu caminho para que ele possa então te conduzir ao pecado, para que você fique envergonhado diante de Deus. Ele faz isso. Ele luta com todas as suas forças diariamente, todos os dias, para destruir com a sua vida espiritual. O inimigo, ele é real. Satanás, ele é real. Ele combate todos os dias contra a igreja, contra o povo de Deus, lançando as suas setas, as suas tentações para nos levar para o pecado. Ele estica a sua natureza humana para que você venha a viver uma vida de pecado. Ele faz isso. Por quê? Ele quer matar a sua vida espiritual e a sua comunhão com Deus. Ele faz isso. E por causa disso tudo, o que você deve fazer? Você deve clamar pelo favor de Deus através da oração fervorosa, para que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder e fique de pé diante de Deus. É isso que você deve fazer. Oração. Clamar pela intervenção de Deus. A oração, ela é uma das armas mais poderosas que o Senhor nos concedeu para nos ficarmos protegidos contra o mal, protegidos contra a tentação, protegidos contra o pecado. O Senhor Jesus, ele diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação. E na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou para que a gente orasse, para que Deus nos livrasse do mal, do maligno, do inimigo. O Senhor ordenou para a gente fazer isso. A gente deve fazer isso. A gente deve orar para que a gente fique protegido contra os ataques do inimigo contra a nossa vida. A gente deve clamar pelo auxílio de Deus, porque sozinho não temos força. Somos falhos, fracos e pecadores. E precisamos da graça de Deus na nossa vida. Precisamos do favor do Senhor para nos auxiliar na nossa caminhada. Sem o poder de Deus não tem como a gente prosseguir. Por isso que a gente deve clamar pela ajuda do Senhor, pelo favor do Senhor, como o salmista fez. Para que a gente fique protegido contra todo o ataque do inferno contra a nossa alma. E a terceira e última atitude que você deve demonstrar diante de Deus na sua oração de lamentação é confiança no Senhor. Então, olha o raciocínio aqui. O salmista, em primeiro lugar, o que ele fez? Ele apresentou o seu lamento diante de Deus. Você pode então apresentar os seus lamentos diante de Deus. Mas depois o salmista, na segunda parte, ele apresenta o seu clamor diante de Deus. Ele pede para que o Senhor ajude ele nessa situação que ele está vivendo. Ele clama pela assistência do Senhor. Mas depois, o salmista aqui, em último lugar, ele deposita a sua confiança no Senhor.
E nós podemos ver isso no versículo 5 e o 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O salmista aqui, ele começa um salmo atribulado. Você se lembra? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Ele começa atribulado, o coração angustiado, perturbado. Mas agora, no final do salmo, ele termina o salmo confiando na graça de Deus. Ele passa a confiar plenamente no favor imerecido de Deus. Ele crê com convicção que a graça de Deus irá livrá-lo de todo o mal. E além disso, por ele confiar em Deus, ele já se alegra de todo o seu coração na sua salvação. Ele se alegra pela salvação que ele recebeu do Senhor. E por causa disso ele resolve então adorar ao Senhor, porque ele só tem lhe abençoado. É assim que ele termina este salmo aqui. Você deve confiar na graça de Deus, assim como uma criança confia em lançar nos braços do seu pai, por estar, por exemplo, em uma piscina. Não sei se você já viu essa cena, mas a criança ela faz isso. Ela, quando está com o pai, assim, uma piscina, que ela pega algum lugar, o pai está ali na água e o pai lhe pede, ele fala, a criança pula, ele fica com meio receio ali, mas se joga e o pai segura e salva a criança. Mas ela se joga, ela confia totalmente que o pai ali vai salvá-la, vai segurá-la e ela não vai afogar. É essa confiança, com essa confiança, com simplicidade, que a gente deve se lançar em Cristo. A gente deve se lançar na graça de Deus. Jesus disse que a gente deve crer nele como uma criança. E é essa fé com simplicidade, essa confiança que a gente deve se lançar diante de Deus. É assim que a gente deve confiar no Senhor, confiar que Ele providenciou para nós o perdão dos nossos pecados através de Cristo Jesus, e a gente deve confiar nisso, lançar nossa fé e a nossa esperança nisso. É assim que a gente deve confiar na graça do Senhor, com simplicidade e confiança total. Então, diante de todo o poder do inimigo, das obras das trevas, confia sempre na graça de Deus, depositando a sua fé e esperança em Cristo, porque Cristo, ele se manifestou para destruir as obras do diabo, como diz lá em 1 João 3,8. Foi para isso que o Senhor Jesus ele veio, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Quando a gente deposita nossa fé em Cristo, quando a gente deposita nossa esperança no Senhor, as obras do diabo são destruídas, porque o Senhor opera poderosamente no nosso coração, nos regenerando, nos transformando, nos mudando, nos santificando, tirando todas as obras das trevas do nosso coração, e assim ela é destruída pelo poder de Deus. E além disso, você deve se alegrar na salvação que Deus lhe deu através de Cristo. Se você já se arrependeu dos seus pecados e já creu verdadeiramente em Cristo, você deve se alegrar na sua salvação. Você deve se alegrar porque Cristo, Ele libertou você da escravidão do pecado. Você deve se alegrar porque Cristo, Ele livrou você da ira divina. Você deve se alegrar todos os dias da sua vida, porque Cristo livrou você da condenação eterna. Você deve se alegrar por isso. Essa deve ser a maior alegria do seu coração, porque você recebeu a vida eterna. Se você está realmente em Cristo, você
não passará a eternidade no inferno, no lago de fogo, na condenação eterna, mas passará a eternidade nos céus com o Senhor. E você deve se alegrar por isso, assim como o salmista, ele se regozija, ele se alegra na salvação vinda do Senhor. Isso é graça, é a maravilhosa graça do Senhor sobre nós. Portanto, viva para adorar e cultuar esse grande Salvador, Jesus Cristo, que deu uma grande salvação para você. No final aí do salmo, o salmista, depois de tudo isso que ele falou, ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto tem feito muito bem. Depois de tudo que o Senhor fez por nós, tanta bênção, tanta graça que Ele tem nos dado nessa vida, e o maior bem que nós recebemos do Senhor foi a redenção da nossa alma, foi a nossa salvação. O que a gente deve fazer? Viver para cultuá-lo, viver para adorar. Não tem outro caminho. A gente vai gastar a nossa vida inteira, todos os dias, meses e anos da nossa existência aqui para cultuar e adorar e servir a Deus. Porque Ele foi o único que verdadeiramente morreu por nós para nos salvar. Então, por graça e por gratidão a Ele, a gente deve servir e adorá-lo continuamente durante toda a nossa vida. Então, para concluir, nas suas orações de lamentação, você deve então apresentar o seu lamento diante de Deus com sinceridade, mas você também deve clamar pela intervenção de Deus. Mas faça isso confiando sempre, plenamente na graça de Deus, porque Deus tem lhe feito muito bem. Amém?